Mas podem se assentar. Que dia abençoado, né, irmãs? Que dia abençoado. E o mais bonito, obrigada, irmã. E o mais bonito que a gente tem percebido e tem visto é que tem entrado no coração de vocês os ensinos, seja a palavra ministrada, seja a nossa gincana. Deus tem sido glorificado com isso. Amém? Irmãs, queria pedir para vocês que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos começar a ler do versículo 3. Amém? Todo mundo achou? Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler ele completo. Depois nós vamos voltando. Tá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor e glória. Amém. Amém? Irmãs, hoje nós demos início aqui com a ministração que a irmã Mariana trouxe para nós, mostrando para nós todos os passos até a queda. Amém? A criação e a queda do homem. Como fomos criadas em Deus, os planos de Deus, o porquê da criação, o porquê nascemos. Nos foi ministrado aqui, falado, que nós nascemos com um propósito, que foi o qual? Para a glória de Deus. Nós nascemos com a função de glorificarmos a Deus com a nossa vida. E isso, irmãs, é algo tão esplêndido, tão formoso e formidável, porque quando nós falamos que nós nascemos para glorificar a Deus, isso significa que aonde você foi colocada por Deus, você foi colocada para glorificá-lo. Se você é casada, você glorifica a Deus no seu trato com o seu esposo. Se você é mãe, você glorifica a Deus
cuidando dos teus filhos, da tua casa. Se você tem um negócio próprio, você glorifica a Deus, trabalhando com honestidade, com fidelidade, com esforço, aí mostrando a glória de Deus. Se você trabalha em uma fábrica, se você trabalha em um estabelecimento, ali você foi colocada para glorificar a Deus. Nós entendemos e sabemos que todos os lugares onde nós estamos para a glória de Deus. E não há diante de Deus lugar pequeno. Amém? Não há diante de Deus funções pequenas. O que acontece é que estamos em lugares, em funções que glorificamos a Deus ou não. Amém? Isso é importante nós sabermos. E diante da criação e do propósito que nós nascemos, nos foi mostrado a tragédia da queda. O que aconteceu com o ser humano, o que aconteceu conosco. Infelizmente, nós fomos acometidos pela queda de Adão, pelo pecado que ele entra na humanidade. Mas uma coisa, irmãs, formidável que a gente tem que se atentar e perceber, é que a queda, ela não pega Deus de surpresa. A queda, ela não acontece. E no momento da queda, Deus, na nossa imaginação, Ele se desespera com a queda e busca uma saída em um novo caminho. Não, já havia esse novo caminho preparado para mim e para você. Nós iniciamos lendo aqui Efésios capítulo 1, versículo 3, dizendo assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestial. Aqui nós precisamos entender uma coisa. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para Éfeso. Ele está escrevendo a carta dirigida à igreja. Lembrando que Éfeso é um lugar onde ali a adoração a outros deuses era muito forte. Inclusive a uma deusa chamada deusa Diana. Era um povo idólatra naquele lugar, naquela região. O apóstolo Paulo, ele chega nessa região para pregar ali o evangelho, para anunciar de Cristo, e de maneira gloriosa, Deus ele começa a adentrar no coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas que outrora eram idólatras, elas começam a abrir mão, elas começam a entregar, elas começam a jogar fora, a desfazer de todas as suas imagens de idolatria. E elas passam ali a ouvir, e o seu coração se encher a respeito do único Deus, o único Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta para essa igreja, ele diz aqui: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inicia mostrando ali a gloriosa presença de Deus, mostrando o poder de Deus, mostrando que tudo que vem no decorrer dessa passagem, desse versículo que nós vamos lendo, ele glorifica a Deus, tudo vem de Deus. E ele inicia: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A salvação começa em Deus, todas as bênçãos espirituais do Pai são mediadas por Cristo. Continuando no versículo 4, nós lemos agora o versículo 3, no versículo 4, está assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eu queria que vocês repetissem comigo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus me escolheu, Deus te escolheu depois da queda? Foi? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós já tínhamos sido escolhidas por Deus para ser o seu santo povo, para ser a sua eleição santa. Um povo separado para Ele. O povo de Deus. Aí aqui está dizendo que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele nos escolheu para um propósito. Há um porquê da escolha de Deus. E o porquê está em seguida, que está escrito: para sermos santos. Santos. Irmãos, o que é santo? O que é ser santo? Quem sabe me dizer, levanta a mão.
O que é ser santo? Levanta a mão. Responde. Exatamente. Ser santo é ser separado. Mas uma coisa interessante é, eu me separo? Eu me separo? Responde para mim. Quem nos separa? Deus. Deus nos separou. Como você leu aqui, está escrito, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos santificados. Amém? E de que forma que nós somos santificados? De que forma nós somos santificados? Pode falar, não tem problema se errar. Fala, Pri. Está colando, ó. Exatamente. Olha que interessante. A palavra de Deus diz, né? Santifica-nos na onde? Não, de novo. Santifica-nos aonde? Olha que interessante, isso aqui vocês vão ter que prestar bastante atenção. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Deus está nos dizendo aqui? Que a nossa santificação vem por meio de ouvir a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra. E o que isso muda? Se vocês dissessem para mim que está escrito, Deus dizendo, santifica-nos na palavra. É importante nós percebermos isso, porque a santificação ela vem com a pregação do Evangelho. Porém, precisa ser a pregação do Evangelho pura, fiel às Escrituras. Por isso que é tão importante, quando nós congregamos, quando nós buscamos um lugar para congregar, nós buscarmos um lugar ao qual a pregação do Evangelho é pregado com fidelidade. E não de maneira que agrade o público, não de maneira que seja bom aos ouvintes, não de maneira que venha trazer mais pessoas para a igreja, não de maneira que venha comover os corações, mas de uma maneira pretensiosa, partindo daquele que está ali pregando o Evangelho, segundo a sabedoria e inteligência humana. A pregação da verdade, a palavra a verdade, precisa ser pregada com fidelidade às Escrituras. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus pregada com fidelidade, a palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos repreende, a palavra de Deus nos exorta, e a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, nos convence dos nossos pecados, daquilo que precisa ser mudado e precisa ser transformado em nós. Quantas coisas que nós já não ouvimos pela pregação do Evangelho, que doeu em nós, que nós olhamos para dentro de nós e pensamos, meu Deus, eu sou essa pessoa, eu vivo assim. Denunciou o nosso pecado, e por causa daquela pregação fiel às Escrituras, nós decidimos dentro do nosso coração, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, a sermos transformadas, a renunciarmos o nosso eu, a renunciarmos os nossos desejos, as nossas impulsividades, as nossas ansiedades, as nossas vaidades. Quantas vezes que nós somos convencidas pelo Espírito Santo, mas por isso a pregação da palavra precisa ser na verdade, precisa ser pregado o Evangelho com pureza, com fidelidade a Deus, porque é a palavra de Deus. Amém? Então Deus ele diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, ainda ali no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor nos predestinou para Ele. Predestinou, foi uma escolha, foi um destino escolhido antes do nosso nascimento. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Amém? Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação por boas obras. Mas eu conheço uma pessoa que é tão boa, que serve tantas pessoas, é uma pessoa que faz tanta obra social, mas se essa pessoa não crer e não confessar a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, não haverá salvação. Porque como nos foi explicado aqui, pregado ali pela irmã Mariana,
A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo, não há um justo sequer. A nossa justiça, a nossa boa ação, a nossa bondade diante de Deus é como um trapo de imundícia. Irmãs, por mais que nós venhamos a pensar, mas eu posso ser uma pessoa boa, eu posso fazer o bem. Quanto que nós ouvimos por aí? Jesus, Deus, é amor. É só nós amarmos as pessoas. Que amor é esse que eu ofereço para as pessoas? Porque é um amor misturado, não é um amor puro. Irmãs, se nós formos olhar verdadeiramente para dentro de nós, e essa é a intenção aqui dessa ministração, é para que nós venhamos olhar para dentro de nós e reconhecer verdadeiramente a miséria do nosso coração. Nós não termos a ilusão de que nós somos boas, porque de fato nós não somos. Mas a misericórdia, o favor de Deus nos alcançou, dando assim a nós essa graça e a salvação. Irmãs, vou falar aqui para vocês uma experiência que eu tive. Houve um momento na minha vida, não sei se alguma de vocês já passaram por isso, mas quando eu compreendi, eu entendi que a salvação, ela era um favor imerecido, e não era por quem eu era, não era por aquilo que eu fazia, mas era simplesmente pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela santidade de Deus, que eu poderia ter a salvação por meio de Cristo. Eu entrei em uma situação dentro da minha mente, porque a minha mente aceitava, a minha mente concordava, a minha mente entendia isso por certo, mas o meu coração, ele sempre me levava ao pecado de querer fazer algo para que Deus se agradasse em me salvar. Por inúmeras vezes eu fazia coisas para Deus e pensava assim: Deus, o Senhor precisa se alegrar de mim, eu preciso fazer isso para o Senhor, para que o Senhor me ame mais, para que o Senhor fique feliz comigo, eu preciso fazer. E vocês podem me dizer, está pensando assim, mas isso aí é muito piedoso. Você pensar assim, eu quero fazer porque eu quero que Deus me ame mais, porque eu quero que Deus se agrade de mim. Parece muito bonito, mas é um pecado travestido de piedade. E irmãs, quando isso aconteceu comigo, eu percebi que esse meu sentimento e que as minhas intenções estavam erradas. Quando eu estava fazendo a obra de Deus, quando eu estava fazendo o bem para alguém, quando eu percebi que o meu coração, ele estava me enganando, eu fiz uma oração para Deus e eu comecei a orar para Deus. Eu falei: Deus, eu estou em pecado, eu estou querendo comprar a salvação, eu estou querendo comprar o seu amor, mas eu não consigo aceitar que o Senhor me ama sem eu retribuir, sem eu fazer nada em volta. Eu não consigo. E eu comecei a intensificar a minha oração a Deus, e eu comecei a chorar diante de Deus, e eu comecei a falar: Deus, eu não consigo no meu coração aceitar que eu não preciso fazer nada para o Senhor me amar. Eu não consigo. E Deus, ele me respondeu com tanta força. Irmãs, por meio da palavra dele, Deus, ele me deixou uma coisa muito clara, que é como se Deus, ele tivesse falado para mim diretamente: eu não posso te amar quando você faz bem, eu não posso te amar mais quando você faz o bem, porque quando você não fizer, eu tenho que te odiar. E quando eu faço bem? Quando eu faço bem, irmãs? Vocês podem pensar assim: você está aí agora pregando para a gente, isso não é fazer o bem? Irmãs, eu estou fazendo aquilo a qual a palavra de Deus pediu, ao propósito do meu nascimento, glorificar a Deus. Se eu estou aqui, glorificar a Deus. Se eu te encontro no mercado, glorificar a Deus. Se nós sentamos para tomar café, glorificar a Deus aonde eu estiver. E isso é uma resposta de gratidão, isso não é uma moeda de troca. E quando Deus colocou isso aí no meu coração, eu me desmontei diante de Deus, porque eu parei para entender que Deus, eu não posso acreditar que algo em mim faz Deus me amar, mas eu preciso ter a convicção que o amor de Deus por mim está atrelado em Cristo Jesus. Hoje a perfeição habita em Cristo. A obra perfeita habita em Cristo. O fazer o bem está em Cristo. E porque eu confesso Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, hoje eu posso ter a segurança da salvação. Hoje eu posso ter a segurança do amor de Deus por mim. Porque eu sou de Cristo. Amém? Não é a respeito de nós, é a respeito de Cristo. Por isso que está escrito aqui que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por
por meio de Jesus Cristo. Não haveria predestinação, não haveria salvação, se não fosse por meio de Cristo, porque nós não alcançaríamos o grau de qualidade do bem e daquilo que Deus merece. Nós não conseguiríamos fazer isso. E hoje, o fazer para Deus, o servir a Deus, o você amar o seu esposo, a sua casa, a sua família, os seus familiares, os seus irmãos, isso tem que ser em nós uma resposta de gratidão ao bem maior de Deus, que foi a morte de Cristo. Parece tão fácil de entender, mas é tão difícil descer ao nosso coração, minhas irmãs. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, porque quanto nós somos acometidas a desviar do ponto central da nossa salvação, que é a obediência de Cristo, que é a morte de Cristo na cruz. Irmãs, se nós não tomarmos cuidado, a morte de Jesus na cruz vira um jargão no nosso falar. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, mas não cai mais em nosso coração com a profundidade de vida, de entender que é muito mais profundo do que Ele se entregar em nosso lugar. Hoje nós nos tornamos amigos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Lembrando que a salvação, ela é uma obra monergística. O que é uma obra monergística? É uma obra totalmente realizada por Deus. Houve algum momento da sua vida que algum de vocês aqui já pensou assim? Hoje eu sou cristã porque eu aceitei Jesus? Quem aqui um dia pensou assim? Levanta a mão. Eu aceitei Jesus. E eu ia além, eu pensava assim. Minha mãe dizia que eu tinha um coração bom. É claro que Jesus um dia ia me querer. Glória, Senhor, pela sua misericórdia que é renovada a cada manhã. Olha que entendimento. Quantas de nós, a gente já não pensou, eu sou de Jesus porque eu aceitei. Minhas irmãs, se você aceitou Jesus, é porque Jesus predestinou a tua salvação, porque Ele te escolheu em amor antes da queda, antes do pecado. Nós não aceitamos Jesus, nós confessamos a Ele, porque quem na realidade nos aceitou foi Ele. Foi Ele, sabendo dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas transgressões, Ele nos chamou para ser filhos. Filhos desse Deus. Um ponto importante que eu queria falar para vocês. Adão e Eva, quando eles pecam, quando há queda de Adão no jardim, infelizmente, a serpente, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, nós mulheres, né? É interessante que a serpente, quando ela decide trazer a queda na humanidade, ela não vai a Adão. Olha que interessante. Ela não vai a Adão, ela vai a quem? A Eva. Por que será que a serpente foi a Eva para que conseguisse chegar em Adão? O que será que a serpente viu em Eva? E é muito interessante porque a serpente ela vai para Eva. E é uma coisa que agora eu quero que vocês entendam e percebam muito bem isso, a importância de um evangelho aprofundado, um evangelho centralizado em Cristo e não no homem, não o evangelho humanista. O que é o evangelho humanista? É o evangelho que o homem entra no centro. O louvor é em prol do homem, a pregação é em prol do homem. Tudo o que acontece é em torno do homem, para que o homem se sinta bem, para que o homem se sinta feliz, para que o homem se sinta mexido. Olha que interessante, e a importância de nós sermos muito sóbrios, muito racionais no cristianismo e no nosso entendimento do evangelho. A serpente, ela vai em Eva, e Deus, ele fala o quê para Adão? Deus, ele vai para Adão e ele fala assim, olha, de todas as árvores que estão aqui no jardim, vocês podem comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Direto e reto, não foi? Sim, 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 não, sim, sim, sim. Acabou, não foi? Olha que interessante. Então a gente percebe que Deus, né,
Por mais que eles estavam em um ambiente espiritualizado, ou espiritual, vamos dizer assim, de pessoas santas, sem pecado, Deus ele é muito direto. Faça isso, não faça isso. Mas quando a serpente ela vai em Eva, e ela fala para Eva, ela já começa a distorcer a palavra de Deus, ela fala, Deus diz que nada daqui vocês podem comer. Eva vai e responde, não, a gente pode comer tudo, né? Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem tocá-la. Ela até acrescentou o que Deus não tinha dito. Nós não podemos nem tocá-la. E é interessante que aí o que a serpente faz com ela? Lembra da direção que Deus deu? Simples. Sim, sim, sim. Não. Restante sim. A serpente quando vai nela, a serpente, ela espiritualiza as coisas. Porque ela fala o quê? Olha, é o seguinte. Se eu fosse você, eu comia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que os teus olhos se abram. Para você enxergar que nem Ele. Para você enxergar as coisas ocultas até então para você. Para você não enxergar o a mais. Engraçado que antes da queda, o ser humano ele já gostava da espiritualização das coisas, né? Porque aquilo que Deus disse, sim e não, a serpente ela traz de uma maneira misteriosa. Olha que interessante. Ela tenta espiritualizar a coisa, você vai ter mais visão. Deus não quer que você enxergue mais. Irmãs, quantas pessoas hoje não têm se perdido, até mesmo no meio cristão, porque têm desejado olhar e enxergar o sobrenatural. Têm desejado enxergar mistérios, que nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala quando ela se refere a essa palavra mistério, na Bíblia. Tem buscado mistério, tem buscado aquilo que só quem tem discernimento vê. Tem buscado aquilo a mais do que as outras pessoas. O ter uma importância a mais naquele meio. O conseguir enxergar o mundo espiritual a mais. Sendo que o próprio Deus, Ele é simplesmente racional com Eva. E a gente vê que por aí tem a queda. Eva, o que ela faz? Ela, infelizmente, ela come dessa árvore. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9... Pode abrir lá, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9, está dizendo assim. E o Senhor Deus fez brotar de toda árvore agradável à vista, e de boa para alimento. Olha que interessante. Deus fez brotar de toda árvore boa. Tudo aquilo que eles podiam comer era do melhor. Era do melhor, mas a serpente, ela foi colocar ali o peso em cima do que eles não podiam. Muito diferente dos nossos dias, né? De repente estamos vivendo o melhor de Deus e do nada vem uma voz nos mostrando algo que nós não temos. E que aquilo ali vira o foco, aquilo vira a meta, aquilo vira o desejo de realização. Não muito diferente dos nossos dias, né? E também a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava no centro, mostrando que a vida do homem dependia de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Pode ir lá um pouquinho mais para frente? No capítulo próximo, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Está escrito assim. Então disse o Senhor Deus... Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Olha o que acontece aqui. Aqui já acontece a queda. E Deus, Ele toma uma decisão. Por quê? Olha que interessante. Ali havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é verdade? O pecado já tinha havido até então? Não. Mas havia também a árvore da vida. A árvore da vida, a qual lá em Apocalipse nos diz que ela estará lá no nosso retorno. Quando houver a consumação de todas as coisas. Ali já havia a providência de Deus para a redenção daqueles que iriam sofrer pela queda. Antes da queda. E que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. E guardou
o caminho da árvore da vida. Após o pecado, o acesso foi bloqueado. Por isso que Deus diz que coloca 2 anjos ali à frente e o Adão e Eva, eles são expulsos ali do jardim do Éden. E não poderiam mais retornar. Por quê? Porque estando em pecado e sem haver um Salvador, eles não poderiam comer da árvore da vida, porque eles viveriam para sempre em pecado. Por isso que eles são expulsos dali. E uma coisa interessante, né, que nós temos que ver. Abre lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só que interessante, por causa de um homem o pecado entrou na humanidade, por causa de Adão. Só que antes da fundação do mundo, quando nós fomos eleitos, escolhidos, predestinados por Deus para a salvação, houve também em Romanos capítulo 5, versículo 18, pode descer um pouquinho, versículo 18, está escrito assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Que ofensa foi essa? Qual ofensa foi? Pecado. Lembra? Pecado, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida e justificação. Irmãos, olha que esplêndido isso. Enquanto estava vindo o pecado, Deus ele já tinha a sua salvação andando ao mesmo lado. Nós não estávamos perdidos, nós não estávamos como ovelhas sem pastor. Cristo já estava prometido antes da fundação do mundo. Ainda que houve a queda, a nossa restauração, a redenção, a remissão dos nossos pecados já estava ali, colocada diante de Deus, já estava colocada ali por meio de Cristo Jesus para a nossa salvação. Por isso que Adão e Eva, quando eles cometem um pecado, eles se vestem ali com aquela folha. A Bíblia diz que Deus ele mata ali um animal e ele traz a pele daquele animal ali para cobrir os corpos de Adão e Eva, para esconder a sua nudez, a denúncia do pecado e a morte de um animal, para que houvesse ali aquela vestimenta, é chamado de sacrifício, era a obra redentora de Cristo, era a sombra do que haveria de vir. Cristo seria esse morto, seria esse aí que seria morto, e seu sangue, ele nos lavaria de todo pecado, cobriria o nosso pecado, faria com que Deus olhasse para nós agora como filhos e não mais como inimigo de Deus. Irmãos, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Em Apocalipse capítulo 22, 2, não precisa abrir, está escrito assim: no meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Aquilo que foi perdido no Éden é restaurado em Cristo. É restaurado em Cristo, irmãs. Irmãs, podem voltar lá para Efésios capítulo 1, onde nós estávamos. Efésios capítulo 1, versículo 8. Efésios capítulo 1, versículo 8.
está escrito assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Amém? Está escrito assim de vocês? Capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha o mistério aqui. E que mistério é esse, irmãs? O que Deus quer dizer quando Deus nos fala de mistérios na sua palavra? Será que mistério é aquilo que Deus vai revelar só para mim e não para vocês? Será que mistério é aquilo que Deus vai de repente revelar somente para uma irmã e não para nós? Será que é algo novo? Será que é algo extra-bíblico? Será que é algo diferente do que eu nunca vi ou nunca percebi? Irmãs, quando Deus fala de mistério, Ele nos dá a resposta seguinte, que está escrito assim: a sabedoria e prudência, 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O mistério que estava para vir é Cristo Jesus encarnado, é Cristo Jesus vindo aqui, mesmo sendo Deus, como diz Filipenses, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas de si mesmo se esvaziou, tomando sobre si a forma de servo, se fazendo como homem. Amém? Jesus Cristo, esse é o mistério que os profetas aguardavam, esse é o mistério que o Antigo Testamento profetizava, mas que ainda não era para os seus dias, era para os dias vindouros. Hoje, nós podemos dizer, o mistério de Deus foi revelado a nós, Cristo Jesus, amém? Temos a sua santa palavra, temos escrituras. Cristo restaura todo o estrago da queda, reunindo todas as coisas nele. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para a nossa redenção. Hoje, irmãs, nós não estamos mais mortos. Lembra como a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos? Essa é a tragédia da queda. Essa é a ministração que a Mariana trouxe para nós. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem vidas. Sem vida, por isso que não é possível nós termos aceitado Jesus, nós estávamos como mortos, mas Deus, em sua bondade, sua misericórdia, segundo a sua eleição, antes da fundação do mundo, Ele nos chamou, Ele veio com o seu amor até nós, o seu amor chamado Cristo Jesus, encarnado, Cristo Jesus entregue, morto e ressuscitado, que hoje se assenta à destra do Deus Santo. Por causa desse Cristo, hoje nós não fazemos mais parte da tragédia da queda. Hoje a redenção chegou a nós. Hoje Deus se tornou o nosso Pai verdadeiramente. Porque a palavra de Deus diz que antes nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje nós confessamos a Jesus. Ouvimos por meio do Espírito Santo a iluminação do Evangelho ao nosso coração. E hoje nós podemos dizer que o Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Hoje nós somos salvas. Hoje nós desfrutamos da redenção. Por causa de Cristo Jesus. E não é por seus atributos, não é por merecimento, não é por suas boas ações. Passou. Se fosse bíblico, a gente podia até cantar o terremoto. Mas não vamos cantar, vamos resistir. Irmãs, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem terremoto, vamos continuar. Enfim, vamos lá, gente. Se é a hora de ir para a glória, a gente vai convertir. Está todo mundo convertido aqui? Se não tem, levanta a mão que vamos orar para Deus te iluminar. Está todo mundo ok, né? Então vamos continuar.
Está tudo certo, né? Então vamos lá. Irmãos, fomos selados por Deus pelo Espírito Santo das promessas. Hoje nós somos herança do Deus vivo. Amém? Fomos alcançadas por Deus. O Espírito Santo, Ele nos convenceu. Essa é a obra que nós falamos aqui, uma obra monergística. Deus trocou o nosso coração, trocou o seu coração, o meu coração de pedra, por um coração de carne. Deus aspergiu sobre a nossa cabeça a sua água, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Hoje nós somos convencidos pelo Espírito Santo que Ele depositou dentro do nosso coração. Observe que nada aqui dependeu de nós. E por causa de Deus, hoje nós ouvimos os mandamentos e nós obedecemos. Você se considera uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus? Vocês se consideram? Glorifiquem a Deus. Porque Deus diz em tua santa palavra que até o obedecer vem dele. Olha que interessante o como que é tão difícil. Nós querer que Deus nos ame quando a gente faz algo de bom. Sendo que o fazer algo certo, até isso vem dele. Como Ele poderia me amar mais por eu fazer algo justo? Sendo que o que eu faço de justo não é puro, porque é contaminado com o pecado que habita em mim. Mas que alegria, irmãs, saber que nós temos um Deus que, ainda que sem merecimento, Ele decidiu nos salvar, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos escolher para sermos santos, um povo separado, um povo eleito. Continuando, Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados, o penhor. Todos que foram selados pelo Espírito Santo pertencem a Deus. O Espírito é o penhor da nossa herança até a consumação. Até a consumação. Irmãs, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está escrito assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Na consumação, não haverá mais dor, não haverá mais o pecado. Amém? Chegará, irmãs, aquele grande dia que nós chamamos da consumação da nossa redenção. Nós já fomos redimidas. Já houve essa tão grande redenção, já somos hoje filhos de Deus. Mas haverá a consumação, haverá o fim de todas as dores, de todas as lutas, de todos os terremotos. Não teremos mais terremotos, irmãs. Haverá esse dia, amém? Não haverá mais terremoto, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais ansiedade, não haverá mais medo, não haverá mais rejeição, não haverá mais angústia, amém? Não haverá mais. Eu queria aplicar para vocês tudo que hoje nos foi dito. Irmãs, quando nós falamos a respeito de queda, quando nós falamos a respeito de redenção, é muito natural nós buscarmos e olharmos de que maneira nós temos que aplicar isso em nossa vida. Talvez seria fácil dizer para vocês que aplicar isso na vida de vocês seria ser obediente a Deus, seria fazer tudo certo, seria obedecer a Deus, seria se esforçar e dar o melhor de si. Mas eu queria que vocês prestassem muito bem atenção em algo que eu vou falar aqui para vocês agora. Que tudo isso ele também é um pouco perigoso. Por que é um pouco perigoso? Porque quando nós temos a sensação de que nós conseguimos obedecer a Deus e fazer tudo da maneira certa, nós caímos também em pecado. Que pecado é esse? Da autossuficiência. De pensar e olhar para nós como pessoas que, se fizer tudo certo, consegue se salvar. Consegue alcançar o coração de Deus. Irmãs, olha que interessante. Eu quero que vocês pensem muito bem no que eu vou falar agora. E eu quero saber se você tem essa percepção sempre. Ou se de repente você vai falar para mim assim, meu Deus, eu ainda não tinha percebido isso. Imagine assim. Olha como nós somos complexas e dependentes de Cristo Jesus. Pense assim.
A irmã Tamires, teve um que nós chamamos com a tia Márcia aqui. A Márcia falou algo para a Tamires que irritou a Tamires. A Márcia foi meio estúpida, meio... É meio difícil a Márcia ser assim, né? Mas vamos imaginar, fazer de conta que ela é assim, né? Vamos supor, a Márcia foi meio grossa ali com a Tamires. E dentro do coração da Tamires veio aquela vontade de pegar e ser grossa também com a irmã Márcia. Mas vamos imaginar que a Tamires, ela é crente. E no momento que veio esse sentimento, a Tamires falou assim: Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou escandalizar as pessoas. Eu vou acabar, ao invés de glorificar a Deus, eu vou acabar envergonhando o Evangelho. Eu não vou fazer isso. Aí vamos imaginar que a Tamires conseguiu, ela não fez. Não fez isso. Tamires, como que você se sentiria? Seja bem sincera. De começo, eu acho que eu ficaria ali muito pensativa no que eu faria. E depois, depende do que ela teria falado, eu conseguiria levar a sério. Eu me sentiria orgulhosa de não ter feito isso. Quem está de acordo com a Tamires, levante a mão, por favor. Pode levantar bem alto para me ver. Todos que estão de acordo com ela. Tem alguém que não está de acordo com ela? Não está? Por quê? Tá, eu vou perguntar de novo. Por favor, meninas, levante a mão o mais alto que puder. Quem concorda com a Tamires, levanta a mão. Todas que concordam. Tá. Todas que concordam. Tá. Quem não concorda, levanta a mão. Não? Por quê? Explica, Lu. Você não consegue o quê? Não estourar. Você não consegue não estourar. Entendi. Agora eu vou levar você... Entendi. Uhum. Mas hoje você já sabe que o certo é resistir. Mas agora a gente vai descer para um nível mais profundo. Nós já ensinamos aqui para as irmãs que estavam presentes a respeito do coração do homem, né? Que são 3 camadas. Que 3 camadas é essa? O centro, que é a realidade do ser do homem, é a verdade nossa, a verdade de quem somos. Uma outra capinha, essa capinha é a qual nós queremos que nós tentamos nos enganar. Nós sabemos a realidade de nós e nós nos esforçamos para combater. Né? Nós ficamos naquela luta. Não, mas eu não sou assim, eu só fiz isso mesmo por causa daquela situação. Não, na verdade, eu sou uma pessoa boa, mas é porque eu precisei fazer isso. Essa é quando a gente se engana, sabe? E a terceira capinha. Qual é a terceira capinha? É aquela que nós queremos que os outros vejam. Hã? Né? A terceira capinha. Então, são 3 camadas. Nós paramos aqui na segunda camada. Mas a gente vai descer para a terceira agora. A gente vai descer para o centro do ser humano. Isso que a Tamires falou, será que a Tamires escuta onde ela está? A Tamires escuta, Michele? A Tamires escuta o que está sendo falado? Está escutando. Olha que interessante. A irmã Tamires, ela disse assim: eu ficaria orgulhosa de mim, porque no final das contas eu consegui. Mas, irmãs, olha que interessante. E olha a nossa necessidade desesperadora de Cristo. É porque, na verdade, ainda assim, nós não poderíamos estar orgulhosos de nós. Por quê? Porque o que deveria vir no nosso coração? Deus, eu consegui não te envergonhar, mas Deus, porque eu senti
isso contra a Márcia? Por que o que ela fez para mim não foi algo que não me ferisse dessa forma? Você percebeu que quando nós entramos no profundo do nosso ser e da pecaminosidade que é o homem, a culpa já não é mais dela que me tratou mal? Vocês perceberam que a Márcia já saiu da jogada? Se voltou tudo para mim, eu não estou mais feliz somente porque eu não explodi. Eu estou refletindo sobre o meu eu. Aí você pode me falar assim, mas você está querendo dizer para nós que esse eu, ele não deve existir no ser humano? Não. Eu estou dizendo para vocês que esse eu, ele habita dentro de nós todos os dias. E se nós não aprendermos a olhar para ele com humildade e dependência de Deus, a gente vive na segunda e na terceira camada do nosso coração, enganando a nós e enganando as pessoas. Nós não entramos na profundeza do ser. Porque, irmãs, vamos supor, a Lu pegou e comentou, eu ficaria mal porque se eu guardasse aquilo para mim. A Lu está na terceira camadinha. A Lu tá vamos descer, Lu, vamos lá para o centro, Lu. Vamos esforçar, Lu, né? Mas a Lu foi sincera, tá certo, né? Só que o que acontece? Quando, Lu, a gente parte da perspectiva que o erro não foi o que fizeram para mim, porque o que fizeram para mim também é um pecado daquele que fez, mas o porquê eu senti aquilo é o centro que eu preciso refletir e vasculhar. O porquê que aquilo me machucou tanto, o porquê que aquilo me feriu tanto. Aí você pode falar, mas todo mundo é assim. Por isso a dependência de Cristo. Porque todo mundo é pecador. Não tem ninguém bom. Não tem. A gente tem ali o centro do nosso ser, que é pecador, que nos leva a sentir raiva, que nos leva a não aceitar uma rejeição. Quando nós temos a sensação que alguém está nos rejeitando, parece tão bonito eu chegar para vocês e falar assim, Lu, a Márcia me rejeitou. Aí a Lu me abraçar e falar, eu te aceito, fica comigo, a Márcia é assim mesmo. É lindo, chora as duas, fica as duas lá descabeladas chorando. É lindo. Só que se a Lu virar para mim e falar assim, Marcela, peraí, é o seguinte, qual é essa necessidade tão grande de ser reconhecida pela Márcia? Por que você tem isso no seu coração? Por que o fato dela não te aprovar ou te validar machucou tanto você? Por quê? Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Eu me amo demais para ser rejeitada por alguém. Eu sou muito importante para alguém passar por mim e não me cumprimentar. Como não me viram? Eu sou o centro. Quem não é assim, levanta a mão. Não somos assim? Nós somos assim. Só que quando nós entendemos que há em nós esse pecado, e que o problema não é a Márcia não me cumprimentar, o problema é porque eu sinto essa necessidade, e eu me coloco diante de Deus, não com uma oração decorada, ou algo bonito de se dizer, e eu chego para Deus e falo, Deus, eu sou pecadora. Eu me idolatro, Deus. Arranca do meu peito essa necessidade. Arranca do meu coração esse desejo por ser vista, por ser validada, por ser importante. Importante é Cristo que morreu por mim. E a minha importância está em Cristo, porque o Senhor me predestinou e me elegeu antes da fundação do mundo. Eu já sou importante em Deus. Não em mim, mas em Deus, pela escolha de Deus. Vocês conseguiram entender, irmãs, que eu não quero falar para vocês, saiam daqui fazendo o que é certo, saiam daqui abaixando a cabeça, né? Saiam daqui sendo mais amáveis,
saiam daqui sendo boas mães. Eu quero que vocês saiam daqui aqui nessa noite, sair de que forma? Olhando mais o eu de vocês. Buscando observar o que dentro de nós nos faz pecar mais. E o que eu posso renunciar, colocar diante de Deus e clamar pela transformação de Deus na minha vida para me ajudar. O que é que eu posso fazer? Qual deve ser a minha oração? O pastor fala que todas as nossas orações precisam ter confissão de pecado. Todas as nossas orações precisam ter confissão de pecado. Repetindo. Todas as nossas orações precisam ter confissão de pecado. Aí você pode me falar assim, para que isso? Porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos colocando diante de Deus a nossa necessidade extrema da presença dele em nós. Nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não merecia estar aqui, eu não merecia ter a família que tenho, eu não merecia ter a comida que tenho, eu não merecia morar no país que eu moro. Mas a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou e tem nos dado o bem. Aí você pode falar assim, mas e aquelas pessoas que moram num país ruim? E aquelas pessoas que passam situações ruins? E aquelas pessoas que não têm nada? Aí eu falo para vocês, bem-aventuradas são elas, que podem ter uma perspectiva de Deus muito mais forte do que a nossa. Que é embaralhado, muitas vezes, com tantas sortes de bênçãos que nós vivemos, e esquecemos da nossa necessidade pura de Deus. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Agora, se vocês quiserem, não precisa abrir, porque eu vou correr bastante passagem aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante, nem a fé vem de nós. Nem a fé vem de nós. Você crê em Jesus? Vocês creem em Deus? Agradeça a Ele. Porque se vocês creem nele, é porque Ele deu esse dom para vocês. A fé é dom de Deus. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não depende de mérito humano. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A luta contra o pecado diariamente. Pecado dos outros? É o pecado da Márcia, que não me cumprimentou. É o pecado interior. Nossa, obrigado. É o pecado do nosso coração. É o nosso pecado. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. O que Deus está dizendo aqui? O que é trapo de imundícia? Creio que não são todas que sabem. Trapo de imundícia pode ser ilustrado de duas formas, né? Aquilo que as mulheres usam nos seus dias de mulheres, na menstruação. Para que fineza, né, irmã? Não precisa disso, né? É o que a mulher usa. E também, trapo de imundícia, né, pode ser aí exemplificado como aquelas pessoas que tinham lepra e que se usava uma faixa para tampar na saída daquele pus, aquele líquido que saía. O que Deus está dizendo? Vocês conseguem fazer o bem, vocês conseguem ser boas, essa bondade de vocês, diante dos meus olhos, ela é impura. Ela é como um trapo de imundícia. Por quê? Porque não há bondade em nós, ela é misturada com o pecado. Ela sempre é. Por isso que é bom a gente ter isso em mente. Por que eu faço boas obras? Porque aqueles que são salvos em Cristo Jesus nasceram para as boas obras. Porque glorifica a Deus. Vocês entendem quando a gente tem a perspectiva do que a gente faz é para glorificar a Deus? O mérito, a meritocracia, que é aquilo que nós entendemos que é o meu mérito, né? É o ensino da retribuição por aquilo que eu faço. Ela acaba. Porque se eu entrego uma cesta básica para alguém, eu entendo assim, eu estou entregando essa cesta básica porque eu estou glorificando a Deus, porque Deus é é um Deus de providência, e Ele está olhando para essa vida e socorrendo ela.
Jamais eu vou me vangloriar. Por quê? Porque eu não fui boa. Eu fui obediente. Para Deus me amar? Não. Resposta em resposta. E é isso que a gente faz no culto, tá, irmãs? Um culto é Deus que faz para nós, mediante a sua palavra. Deus que traz a sua palavra. E quando nós oramos a Deus, louvamos a Deus, cultuamos a Deus, esse ato, essa ação é a resposta em gratidão a Deus. Pelo amor e cuidado que Ele tem por nós. Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Ou seja, nosso coração enganoso. A gente pensa uma coisa, mas é Deus que sabe de todas. Romanos capítulo 3, versículo 10, 12. Não há um justo sequer. Olha que interessante o que a Bíblia diz. Porque a justiça é imputada a nós quando somos justificados pela morte de Cristo. Lembra? O pecado de Adão, a queda de Adão, imputou sobre nós o pecado. Nós imputamos sobre Cristo o nosso pecado. Porque Ele morreu inocente. E a justiça de Cristo, quando Ele morre na cruz, Ele imputa sobre nós a justificação. Por isso somos justos hoje. Em Cristo Jesus. Amém? Justificados em Cristo Jesus. E aqui a gente percebe que o perfeccionismo espiritual ele é destruído aqui. Não há um justo sequer. Amém? Irmãs, não há entre nós a mais espiritual. Pode haver quem obedeça mais e quem obedeça menos. Inclusive a espiritualidade de alguém, ela é evidenciada pela obediência à palavra. Você sabia disso? Ah, não, eu conheci uma pessoa espiritual, uma pessoa que via tudo, que enxergava tudo. Uma pessoa que falava para mim, Deus manda te dizer. E a pessoa falava tudo da minha vida. É uma pessoa espiritual. Irmãos, eu falo para vocês, mediada na palavra de Deus, espiritualidade é obediência à palavra, ao evangelho. Quanto mais obediente nós somos à voz de Deus, ao evangelho de Deus, mais espirituais nós somos. Porque estamos aniquilando a nossa carne, o desejo do nosso coração, para viver a vontade santa de Deus. Não podemos esquecer disso. Eclesiastes 12, 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. João 14, 15. Olha que interessante, isso aqui Jesus diz. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus... Quer conhecer alguém que ama Jesus? Observe o quanto essa pessoa obedece à palavra de Deus. Porque é a evidência do amor por Cristo. É a obediência. Amém? É a obediência. Romanos capítulo 7, 18 e 19. O querer e o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Palavras do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós queremos fazer o certo, nós desejamos fazer o certo, mas é uma luta ferraz dentro do nosso coração. E quão importante é percebermos essa luta e colocarmos diante de Deus as nossas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 12, 9. A minha graça te basta. A minha graça te basta. É Deus falando ali ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua Somos fracos? Extremamente necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da força de Deus. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça estava a árvore da vida. Cristo é suficiente, devemos confiar, obedecer e depender dele. Aqui nós temos claramente a consumação. É onde a árvore da vida estará colocada diante de nós. Nós poderemos viver sem dores, sem perdas, sem tristeza, sem essa luta ferraz que hoje nós temos que viver diariamente, olhando e vasculhando o interior do nosso coração. Amém? Eu queria, irmãs, que dessa parte, que o que vocês guardassem no coração de vocês com bastante profundidade, fosse essa referência do coração, essas 3 camadas do coração.
a realidade de quem nós somos, a realidade que nos enganamos e a realidade que queremos que creiam. Entender que nós somos pecadoras. E que graças a Deus, a tragédia da queda acabou. Hoje nós podemos viver a tão grande redenção em Cristo Jesus, partindo para a consumação da nossa redenção, onde descansaremos em Deus e entraremos na vida eterna. Amém? Podem levantar, estou fazendo uma oração com vocês, para elas darem continuidade. Amem a Deus em resposta ao amor dele. Amém? Nunca